Disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel. Ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de decoração para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas, das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tiros traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Por quê? Dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor, se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais, assim preparou Davi, materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Meu filho, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância, fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem tenhas pavor. Eis que na minha opressão prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata e de cobre e de ferro, que não se pesou, porque era em abundância, também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, cortadores, artífices em obra de pedra e madeira, e todos os homens que são peritos em toda a sorte de obra. Do ouro, da prata, do cobre e do ferro não há conta. Levanta-te e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração, a vossa alma, para buscardes ao Senhor vosso Deus. Levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Sendo, pois, Davi já velho,
cheios de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. Reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima. Foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000, para promoverem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com instrumentos que eu fiz para o louvor, disse Davi. Davi o repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel, Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. Jaate era o chefe de Ziza, o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos. Por isso estes, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. Os filhos de Coate, Arão, Isá, Hebron, Uziel, 4. Os filhos de Arão, Moisés. Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos, eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a benção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias, o chefe. Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Isá foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Jerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecamião, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali, Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. Os filhos de Quis, seus irmãos, os tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefe dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo os seus chefes que faziam a obra do ministério da casa do Senhor desde a idade de 50 anos para cima, de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus aparelhos pertencentes ao seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, para a purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha, a oferta de manjericão, os coscorões não fermentados, as assadeiras, os tostados e todo o peso e medida. E para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor,
semelhantemente à tarde. E para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Morreu Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família do que os filhos de Itamar. Quando os repartiram dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mais dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8, e os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus. Assim, dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar, e Semaías, filho de Natanael, e escrivão dentre os levitas, os registros perante o rei. Os registrou perante o rei e os príncipes de Zadok, o sacerdote Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Dentre as casas dos pais tomou uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, e a sétima a Cós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, e a décima a Secanias, e a décima a Eliasibe, e a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, e a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, e a 17ª a Ezi, e a 18ª a Apises, e a 19ª a Petaías, a 20ª a Jezquel, e a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamu, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor segundo lhe fosse ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o chefe, dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaabe, e dos filhos de Hebron, Jerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecamião, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, e o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias. Os filhos de Merari, Mali, Muzi, dos filhos de Jazias, Benco, os filhos de Merari, de Jazias, Benco, Soão, Zacu e Ibri, de Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jeramiel, e os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote, estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sorte, como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Zadok,
Aimeleque e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores, tanto os pais principais como os irmãos menores.